O Martin Lindstrom é o guru da neurociência, do neuromarketing. Ele faz as previsões de tudo que está acontecendo no mercado e quais são as tendências, como é que funciona a cabeça do consumidor. E eu estou com uma lista aqui na minha mão, que foi uma pesquisa realizada pela ABC News, junto com o Martin Lindstrom, que aponta quais são os 10 sons mais queridos, pelo menos nos Estados Unidos. O que é top number one, do top 10, o number one, é a gargalhada de bebês, que é o som que as pessoas mais gostam. Mas entre os 10 tem, assim, barulho de caixa registradora, tema da National Geographic, o tema da MTV, o jingles do McDonald's, o hino dos Estados Unidos, vibração do celular. Olha que coisa doida, não? Existe um escritor chamado Fábio, que ele escreveu um livro sobre jingles, e ele compara o jingle com um arauto. O que eram os arautos? Sabe aqueles filmes da Idade Média que vinha o cara com uma corneta e tocava a corneta antes da chegada do rei, da rainha, para fazer algo, ou então para anunciar alguma coisa? Ele fala que o jingle pode ser comparado com isso. O livro Jingle é a Alma do Negócio, é do Fábio Barbosa. E ele também cita no livro a ideia de que no Brasil colonial já existia alguma coisa parecida. A mesma coisa que existe na feira. Na verdade, essas brincadeiras do feirante que ele chama você, a mulher bonita não paga, mas também não leva, olha o dinheiro no chão, essas repetições que são constantes vão memorizando e vão chamando a atenção para o que ele quer. O jingle é essa ideia. É uma musiquinha que se repita, que tem uma frequência legal e que ele se transforme numa coisa que fique na memória da pessoa. A bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento. Seja no seu rádio, no seu carro, celular, Rádio Globo e CBN, seleção de craques no ar. É gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento. É gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento. Quando surgiu o rádio aqui no Brasil, que depois acabou virando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, eles tinham os locutores, que na época eram chamados de speakers. E um deles construiu uma historinha que era mais ou menos assim, ele dizia, a moça ganhou um casaco de pele do noivo e não ficou feliz. Ela ganhou uma joia do povo e não ficou feliz. E ele falava depois o nome de produto que era para dor de barriga e com isso ela tinha ficado feliz. Essa brincadeira deu tanto sucesso que em seguida uma padaria chamada Padaria Bragança pediu para que fizesse alguma coisa parecida. E esse mesmo speaker ele acabou fazendo uma outra brincadeira com a Padaria Bragança e que fez um sucesso, tanto que a padaria acabou patrocinando um programa de rádio por 15 minutos, que naquela época era uma coisa gigantesca. E ela acabou sendo uma das primeiras patrocinadoras de uma mídia. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão como seja o pão Bragança. Os jingles ajudam a memorizar o nome do produto, até porque utiliza todos aqueles recursos de repetição, brincar com alguma coisa, se tornar uma musiquinha agradável, que pegue na cabeça das pessoas e as pessoas não se esqueçam mais. Tem cada vez mais gringo no Brasil. Então a gente vai dar uma dica do que falar pra eles. Se o espanhol quer encher o tanque e comprar um lubrificante, preguntar-lhe en el posto Ipiranga. Se o alemão quer tomar café, compra pão ou um picolé, frage beim posto Ipiranga. Se o japonês com celular não tem créditos para usar, Posuto Ipiranga de tazo nenasai. Se o inglês quer abastecer com desconto e depois comer, Ask there and posto Ipiranga. Se
o italiano quer comprar passagens com quilômetros de vantagem. Domandata al posto Ipiranga. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga. O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Não é só de jingle que vive a rádio. O rádio também vive de spot, que é uma fala breve, pequenininha, que chame a atenção, que tem alguma jogada engraçada. Ela funciona como um comercial, só que é um comercial para ser ouvido. Não tem imagem, tem vantagens e desvantagens isso. A grande vantagem é que você pode criar qualquer coisa. Eu posso falar que está passando um avião agora, que a gente acabou de chegar em Paris, ninguém está vendo, então eu posso inventar qualquer coisa. Eu posso ser criativo o suficiente para isso. O quê? A minha primeira vez? Eu tava meio nervoso, né? Eu não sabia o que esperar. Ela veio como quem não quer nada e me pegou pelo colarinho. Ela já era mais experiente que eu, né? Eu nunca tinha provado antes, mas foi bom, viu? Olha, virei fã e depois daquele dia eu volto sempre. Se você gostou da primeira, espere até conhecer a segunda cervejaria Devassa. Agora também a Itupava. Se beber, não dirija. Oi, gatinho, tudo bem? Hã? Oi, gatinho, tá me ouvindo? Tira a mão da boca! Ai, desculpa. Nossa, põe a mão na boca! Hoje à noite na balada, eu sozinha na fissura. O problema é o meu bafo, mas agora já tem cura. Novo Trident Sensations. E o bafo? Você nunca mais vai sentir ao falar. Pai, conta uma história pra eu dormir. Claro, filhão. Vou te contar a história de um lugar mágico, onde existiam seres chamados árvores. Nesse lugar, todos os seres viviam em harmonia, até que um dia... Você não quer que a natureza seja um conto de fadas para seu filho, quer? Então, é melhor abrir os olhos ou prender a respiração. Hoje em dia também existem os podcasts, que nada mais é do que um spot grandão, um comentário grandão. Você pode seguir porque você se interessa pelo tema, pelo assunto, mas também pode ter o que a gente chama de marketing de conteúdo. Eu sou uma empresa e eu resolvo fazer um podcast falando de alguma coisa que se refira ao meu produto sem ser diretamente ligado a ele. Então, por exemplo, eu sou Coca-Cola. Eu posso posso dar receitas, eu posso fazer um podcast de receitas. Eu sou um fabricante de um carro, eu sou da Volkswagen. Eu posso falar sobre um podcast sobre estradas, curiosidades, destinos no Brasil, quilometragens, o tempo que se demora até chegar lá. Eu posso fazer um link que não é diretamente a venda do meu produto, mas eu associo a ele. É bem provável que você já tenha ouvido falar em podcast, mas você sabe realmente do que se trata? Para quem ainda não conhece essa mídia e está boiando no assunto de hoje, eu vou te explicar. A palavra podcast vem da junção de iPod, aquele dispositivo de áudio da Apple, com broadcast, que é a transmissão de informações por rádio ou TV. O termo surgiu em 2004 e os créditos são dados ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts e disponibilizou o código na internet para todos os outros programadores. Ainda está meio confuso, né? Vamos simplificar. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio, mas com uma vantagem enorme. O conteúdo é totalmente sob demanda. Você pode ouvir o que quiser na hora que sentir vontade. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode te ajudar a ocupar aquele tempinho ocioso que você tem. Ela pode ser uma boa pedida para quando estiver no trânsito, fazendo aquela corrida e até tomando banho, né? Sei lá. Existem basicamente duas maneiras de se ouvir um podcast. Primeiro, pode ser por meio do smartphone ou tablet. É só ir na loja de aplicativos do seu aparelho e baixar um app indexador de podcast gratuito e de sua preferência. Para quem tem celular Android, os mais comuns na Google Play são
o Podcast Addict, o Podcast Republic ou o Pocket Cast. Já para o iOS, existe o aplicativo Podcast que é nativo dos aparelhos iPhone ou iPad. Agora, com o aplicativo já baixado, basta abri-lo e na página principal escolher entre os diversos canais disponíveis. A maioria se dedica à cultura pop e nerd, como é o caso do maior podcast do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Nerdcast, com 347 mil downloads por episódio. Mas existem outros assuntos também, como história, turismo, religião e até mercado profissional. Alguns canais também têm sites, o que facilita para quem quer ouvir pelo computador. Bem fácil, né? Agora é só escolher os assuntos de sua preferência e sair escutando.